Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma análise focada na sua aprovação. Hoje, a nossa missão é construir uma verdadeira fortaleza, a fortaleza da propriedade. E, para isso, a gente vai dominar os princípios informativos do registro de imóveis. Exatamente, e este episódio é baseado no Caderno de Estudos número 6, elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, que é o grande idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Então vamos mergulhar fundo nesses ensinamentos que são cruciais para a prova. E vamos começar com a pergunta que, no fundo, todo mundo quer saber, né? Como é que a gente garante que um imóvel é de fato nosso, com aquela segurança jurídica total, à prova de qualquer questionamento? Pois é, essa é a pergunta de 1 milhão. Porque no mundo imobiliário, ter um documento na mão, às vezes não é o suficiente para dormir tranquilo. O verdadeiro desafio é justamente alcançar essa certeza jurídica inabalável. E a resposta para esse desafio, felizmente, existe e está aqui. A gente está falando da espinha dorsal de todo o sistema, os princípios informativos do registro de imóveis. E é fundamental entender que eles não são só teoria de livro, não. Eles são a estrutura, a base que sustenta todo o sistema registral no Brasil. É o que garante que o direito de propriedade seja sólido, seja seguro de verdade. Então, vamos começar a erguer a nossa fortaleza. E toda construção sólida começa pela fundação, certo? No registro de imóveis, essa base é feita de confiança e transparência. Perfeito. E essa confiança é construída sobre dois pilares mestres, dois princípios que a gente vai ver agora e que são a porta de entrada para todo o sistema. O primeiro pilar é o da publicidade. De forma bem direta, o que está registrado na matrícula de um imóvel é considerado uma verdade pública. Presume-se que todo mundo conhece aquela informação. Isso mesmo. É o que no direito a gente chama de efeito erga omnes, ou seja, vale contra todos. A lógica é simples e poderosa. Se está registrado, ninguém, absolutamente ninguém, pode depois alegar que não sabia. O segundo pilar dessa fundação é o da legalidade. E aqui a gente precisa destacar o papel do oficial de registro. Ele não é um mero arquivista que só guarda papéis. De jeito nenhum. Ele atua como um verdadeiro guardião da legalidade, um filtro. É ele quem faz a famosa qualificação registral, que é essa análise minuciosa para garantir que só os títulos que cumprem todas as exigências legais cheguem até a matrícula. Ok, mas como isso funciona no dia a dia do cartório? Bom, existe um fluxo, um ciclo de vida do título. Tudo começa com a rogação, que é basicamente o pedido para registrar. Depois da rogação vem a prenotação, um passo importantíssimo que garante o seu lugar na fila, a sua prioridade. O terceiro passo é a qualificação, que é essa análise legal que a gente acabou de falar. E por fim, a decisão. Ou o título é registrado, ou o oficial emite uma nota de exigência para corrigir alguma pendência. Certo, com a fundação pronta, chegou a hora de subir as muralhas da nossa fortaleza. Agora, a gente vai falar dos princípios que definem com exatidão o que é a propriedade e a quem ela pertence. Exato. Essas muralhas servem para evitar qualquer tipo de confusão, para individualizar o bem e seus donos de forma que não reste nenhuma dúvida. Aqui entra o importantíssimo princípio da especialidade, que se desdobra em dois. O primeiro é a especialidade objetiva, que tem foco total no imóvel. É a descrição detalhada, geográfica, que impede, por exemplo, a sobreposição de áreas. E o segundo é a especialidade subjetiva, que foca nas pessoas. Aqui, o objetivo é qualificar perfeitamente todos os titulares de direitos sobre aquele imóvel, para evitar fraudes, homônimos, enfim. Um define o que e o outro define o quem. E tem uma analogia do professor Lessa que é simplesmente perfeita para a gente nunca mais esquecer disso. Ele diz que a matrícula é o CPF do imóvel. É genial, né? Porque assim como cada cidadão tem um CPF único, cada imóvel, graças à especialidade objetiva, tem um número de matrícula exclusivo, uma identidade que o torna único em todo o universo de propriedade. Tá, e onde esse CPF do imóvel é registrado? A resposta é simples e lógica. Onde o imóvel está localizado. Esse é o princípio da territorialidade. A competência do cartório é absoluta e definida pelo endereço do bem. E atenção aqui, pessoal, porque essa é uma possível pegadinha de prova. Mesmo com toda a modernização e sistemas digitais como o SERP, que facilitam o envio de documentos, a competência para o ato de registro continua sendo do cartório da circunscrição do imóvel. A tecnologia não muda a regra da competência territorial. Muito bem. Nossa fortaleza já tem fundação e muralhas, mas agora a gente precisa de um guardião no portão, alguém para controlar a entrada e a ordem dos direitos que chegam. É isso aí. É nessa etapa que a organização e a segurança do sistema realmente se manifestam. Vamos entender como a fila de direitos funciona. E o princípio que rege essa fila é o da prioridade.
A regra é famosa no direito, prior tempore potior jure. Ou seja, o primeiro no tempo é o mais forte no direito. O que define quem chegou primeiro não é a data da escritura, e sim a data e a hora do protocolo no cartório. Olhando para essa linha do tempo fica muito claro. Se uma venda é protocolada no dia 1 e uma outra venda do mesmo imóvel chega no dia 2, não importa. A preferência de registro será sempre daquela que foi protocolada primeiro. E aqui vai um número que quem está estudando para a prova precisa ter na ponta da língua: 20 dias. Exato. Muita atenção aqui. Essa prioridade garantida pela prenotação não é eterna. Ela tem um prazo de validade de 20 dias úteis. Se nesse período as exigências não forem cumpridas, a prenotação perde o efeito e a prioridade vai para o próximo da fila. Agora vamos para um princípio que é pura lógica resumido nessa máxima em latim: nemo dat quod non habet, que traduzindo de forma bem direta significa ninguém dá o que não tem. Esse é o coração do princípio da continuidade, que funciona como uma corrente que liga todos os donos de um imóvel através do tempo. E o ponto central é esse: para que uma venda seja registrada hoje, a pessoa que está vendendo precisa ser obrigatoriamente a mesma que consta como proprietária lá na matrícula, é o comprador de ontem. Exatamente. A corrente de titularidade não pode ter elos perdidos ou quebrados. Se por acaso existe uma quebra, por exemplo, uma venda que não foi registrada, ela precisa ser consertada antes que qualquer novo registro possa ser feito. E de mãos dadas com a continuidade, vem o princípio da disponibilidade. A lógica continua. Ninguém pode transferir mais direitos do que possui. Se sou dono de 50% de um imóvel, eu só posso vender os meus 50%. E tem mais. O oficial também verifica se aquele direito está disponível no sentido de não estar bloqueado. É importante diferenciar uma simples penhora de uma ordem judicial de indisponibilidade que congela o bem e impede a sua transferência. Chegamos ao topo da nossa fortaleza, ao grande escudo que protege quem age de boa fé no mercado imobiliário. Vamos falar agora de um dos princípios mais modernos e poderosos de todo o sistema. É o arremate final de toda essa estrutura de segurança, o princípio da concentração. Ele é fundamental para entender a segurança jurídica que temos hoje. E tem uma frase que resume esse princípio de forma matadora: o que não está no registro não está no mundo jurídico. Pelo menos, não para produzir efeitos contra terceiros. É isso, o princípio da concentração basicamente transforma a matrícula do imóvel no centro de gravidade de todas as informações juridicamente relevantes sobre ele. Tudo o que pode afetar a propriedade ou o comprador tem que estar ali. E na prática, o que isso significa? Significa uma verdadeira blindagem para o comprador de boa-fé. A Lei 13.097 de 2015 consolidou isso. Exato. Qualquer problema que possa afetar o imóvel, seja uma dívida, uma ação judicial, uma restrição, precisa estar averbado ou registrado na matrícula para valer contra quem compra. Se não estiver lá, o novo dono, que agiu de boa fé, não pode ser surpreendido e prejudicado. Isso é segurança jurídica na veia. Bom, a nossa fortaleza está construída, sólida e segura. Agora vamos pegar as chaves para entrar nela. É a hora da nossa revisão. O fechamento estratégico do professor Lessa, direto ao ponto para gabaritar na prova. É o momento de consolidar o conhecimento. Vamos repassar os pontos-chave que são a sua chave para a aprovação. Anotem aí, pessoal. Pré-anotação é vida, porque a prioridade que nasce no protocolo define tudo. Continuidade é igual a corrente, ou seja, só pode vender quem consta como dono na matrícula. Não dá para pular os elos. E mais, concentração significa que se não está na matrícula, o comprador de boa-fé está protegido. A qualificação registral é um dever do qual o oficial não pode fugir, e a territorialidade é absoluta. Lembrem-se que o SERP não altera a competência, são os códigos de acesso à fortaleza. No fim das contas, o mais importante é entender que esses princípios não são conceitos abstratos, distantes da realidade. Eles são as regras do jogo. Perfeito! São as engrenagens que fazem todo o sistema funcionar de forma segura e previsível, transformando um simples bem numa propriedade protegida, numa verdadeira fortaleza jurídica para o seu titular. E para a gente fechar, fica uma reflexão para quem nos ouve, de todos esses pilares que a gente discutiu, de todos esses princípios que sustentam a fortaleza da propriedade, qual deles você acha que é o mais desafiador na hora de estudar para a prova? Pense nisso. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!